Vou até colocar em letra maiúscula. Inconsciente. Libido. Não é? O que mais? Repressão. Sintoma. O que mais que vocês estão se lembrando? Censura, pacto civilizatório. Censura. E as manifestações do inconsciente? Vamos lá? Sonhos, atos falhos. O que mais? Impulsos, desejos. Sim, o sintoma é uma manifestação do inconsciente, ok? Então já está. Sintoma, atos falhos, sonhos. Bom, então agora a gente vai começar a ver a importância disso nos estudos da psicologia no geral e depois nós vamos afunilar isso na importância dos estudos para a infância, né? O que nós vamos mais nos concentrar aqui na teoria de Freud para o desenvolvimento da criança são as fases do desenvolvimento psicossexual. A gente vai ver em profundidade uma por uma. Então, fase oral, fase anal, fase fálica, fase da latência e fase genital, que começa na adolescência e perdura a vida inteira, tá? Nós vamos ver a importância da configuração mãe-bebê, né? Que a gente chama de DID, como isso é importante, como isso vai marcar toda a trajetória do ser humano, inclusive, aí a gente vai entrar num conceito complexo, que é o narcisismo primário, e depois tem o narcisismo secundário, que é essa relação de espelhamento, né, que o bebê tem com a mãe dele. Mas calma, eu estou falando tudo assim, mas só uma panorâmica, tá? Para depois a gente entrar nos mecanismos de defesa, porque aí a gente encerra as contribuições da psicanálise na nossa disciplina, tá bom? Então, gente, eu vou apagar o quadro e vou começar a perguntar a vocês o que vocês acharam. O que vocês acharam, não, porque aqui já falaram, gostei, não gostei, tarará, tarará. Sexualidade, isso mesmo, Pedro. Eu já estava esquecendo o mais importante, né? A teoria da sexualidade. Naquele filme que vocês assistiram, ficaram claros quais os conceitos que a gente já tem conversado aqui na nossa aula sobre os conceitos do Freud? Acho que inconsciente, acho que a sexualidade também é muito abordada. Histeria, né? Uhum. Sim. E o que vocês entenderam do inconsciente freudiano? Qual que é a grande novidade, né, na nossa área? Imagina, o Freud lá na época vitoriana, gente, vocês já imaginaram? Vocês viram a dificuldade que ele teve de conversar com os seus pares, de convencê-los à ideia de uma dimensão psíquica que a gente não tem acesso, fora quando a gente faz análise, né? Que aí a gente tem acesso aos atos falhos, a gente interpreta os sonhos, aí a gente tem acesso ao inconsciente. Mas fora isso, é uma dimensão psíquica que nos captura, né, gente? Então, imagina como que foi difícil para o Freud naquela época, em que nem se falava de sexualidade, né? Não podia, época vitoriana, ele lançar um conceito tão de vanguarda, tão revolucionário como o inconsciente, não é isso? Porque a psicologia naquela época, gente, ela era psicologia ciência dura. Estava lá o Wundt no laboratório alemão, testando sensação, percepção, não é? Então, quando Freud vem com esse conceito completamente anárquico, inclusive, né, do inconsciente, vocês já imaginaram o frisson que foi na época, né? E isso ficou bem claro no filme, né? Então, vamos lá. Ó, a gente vai ver lá no filme a noção de inconsciente, sexualidade, desejo reprimido. Vocês viram a censura daquela moça, né, da Cecília, né? Desejo reprimido, extremamente repressão, né?
histeria. A histeria, no caso, vem como o quê? O sintoma, né? E o sintoma, a gente já sabe que é uma manifestação do inconsciente, né? Então, manifestação, eu tive que esse negócio ficar me incomodando, do inconsciente. Pronto. E ficou claro para vocês por que ela estava com aquele sintoma? Vamos lá? Vocês viram que o Brauer tentou hipnotizá-la, mas acabou se envolvendo com ela, que depois a gente vai ver esse conceito que é super importante na psicanálise, que é transferência e contra-transferência, não é? Como que vocês explicam aquele sintoma da Cecília? Que, na verdade, é uma releitura do caso da Ana O, né? Que é um caso clássico nos estudos do Freud. Gente, a Cleusa já chegou aí? Cleusa, você está aí? Acabou de entrar. Ah, então... Entrei agora. Olha, seria um desejo inconsciente do pai, pelo pai? Uhum. Sim. Mas que anterior tinha toda uma relação mal resolvida com quem? Com a mãe. Com a mãe dela, né? Ou seja, ela estava... o Freud fala, né, que a mulher ela entra no segundo momento do complexo de Édipo, né, da vivência edípica, porque ela estava projetando todo aquele desejo, né, na relação com o pai dela, mas, na verdade, Freud vai dizer que o desejo é pela mãe, né? Só que a criança, no narcisismo primário, a criança para nesse espelhamento, nessa fusão, né? Não avança. E ali você vê direitinho como que estava tão insuportável para ela que ela fez um sintoma histérico grave, né? E quando ela começou a se apaixonar, entre aspas, pelo Brauer, que não é paixão, gente, de amor assim, então tá, nós vamos namorar e casar, não. É o que o Freud fala que é um amor transferencial, que ela transferiu para a pessoa do Brauer, na verdade, conteúdos anteriores, né, conteúdos relacionados ao pai, e mais anteriores ainda, à mãe, né? Então, assim, é aquela confusão, ela ainda não sabe dizer disso, extremamente reprimida, né, culturalmente falando, questão relação de gênero, não é? A gente tem que contextualizar na história no momento histórico que ela viveu, né? E quando Freud entra para poder atendê-la, eu achei fantástico a transição que ele faz da hipnose para a associação livre, né? Porque o método da psicanálise é a associação livre, né? No inglês chama talking cure, né? A cura pela fala. Quando ele pede para ela ir falando, né? E falando coisas que viessem à cabeça dela, e ali vem o quê? A conexão, inclusive, com o sonho que ela teve, né? E aí tem, assim, várias metáforas ali, né, oníricas, que a gente pode falar, quando ela sonha com o hospital, entre aspas, que na verdade era o bordel, né? Mas a censura, o superego, né? Toda aquela estrutura para poder poupá-la, resguardá-la, não permitiu que viesse à tona o conteúdo do bordel. Então, criou uma metáfora, né? Então, criou a metáfora do inconsciente, que seria o quê? Passando pela consciência, o hospital. As prostitutas se transformaram em enfermeiras, mas se vocês forem ver o filme com mais vagar, vocês vão ver o semblante das enfermeiras. Tanto que ela dizia para o Freud da raiva que ela sentia das enfermeiras, né? Porque na visão dela eram semblantes lascivos, né? Sexualizados. Porque, na verdade, as enfermeiras, lembra, elas usavam um tipo de meia que não era adequado. Então, aquilo ali são resquícios de uma repressão que não foi totalmente bem feita, né, bem executada, e sai, né? Vocês se lembram que eu falei que aqui, como que é o nosso discurso da consciência e do inconsciente, né? Eu acho que vocês vão se lembrar disso sim. Então, quando a gente está falando que o inconsciente, ele atravessa a nossa consciência, veja lá no discurso dela, até nas próprias imagens do sonho que ela teve, né? Tá vindo aqui, ó,
o nosso discurso, parará, 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 as nossas elaborações da realidade, e aí, de repente, vem aqui uma fratura, ó. Isso aqui seria o quê? A manifestação do inconsciente. Então, quando ela fala do semblante lascivo da enfermeira, quando ela fala que era um hospital diferente, né? Porque tinha aquelas poltronas, né? De uma forma que tocava música no hospital. Que tocava música, exatamente. Deixa eu ver o que mais. Qual outro dado ali que escapou, hein, gente? Que a censura não foi tão capaz de reprimir. Os vestidos estranhos das enfermeiras. Exato. O que mais? Vamos lá. Ou seja, isso prova que por mais que a censura tente recalcar, não vai dar certo. Vaza, né? Então, até na hora que ela estava contando o sonho para o Freud, né? Eu acho genial quando é a polícia, né? Entrando lá como médico, isso mesmo. O batom na boca do pai. O quê? O batom na boca do pai. Isso, exatamente. Então, isso quer dizer o quê? Eu pedi para vocês verem aquele filme justamente para poder ver visualmente claro que nunca vai fazer jus, né, gente? Nenhum filme que tente se fazer do Freud, eu acho que vai fazer jus à genialidade dele, né? O Pedro tá aí? Nós já implicamos com aquele filme do Freud do Netflix, né? Agora, esse, pelo menos, é mais... pois é, o Pedro tá aí. A gente implicou, né, com aquela forma lá do seriado, né, Freud. Esse filme que eu pedi para vocês assistirem, ele é claro que ele tem uma pegada hollywoodiana, né? Todos têm, senão não vende. Mas eu acho que ele ainda foi mais fiel, assim, sabe? Às situações, problemas que o Freud enfrentou no momento que ele estava criando a teoria dele, né? Gente, agora é fantástico como que a Cecília, a paciente, começa a desencadear no Freud, né, os sonhos do próprio Freud, né? Então, por isso que todos os psicanalistas falam da importância do psicanalista, terapeuta, ter a sua análise em dia, para a gente poder saber direitinho o que eu estou escutando é mais meu ou mais do meu paciente, porque sempre vai ser dos dois. Né? Não tem neutralidade, né? Isso, a ciência dura já foi desbancada no sentido que não existe uma objetividade total. Tanto que o Freud fala mesmo que a metodologia ideal para um bom psicanalista é a atenção flutuante. Né? O que seria isso? Eu estou lá, eu estou cá, eu estou lá, eu estou cá. Ou seja, o que eu escuto reverbera o que em mim? Que tipo de ressonância cria aqui em mim? E quando a Cecília começou a contar para o Freud o próprio sonho dela, ele vai e sonha com a mãe dele. Vocês lembram? Numa caverna, e ele acorda super agitado, e depois ele sonha com a questão do cemitério, que ele estava enterrando o pai dele, não é isso? E aí ali começa a criar a teoria da vivência edípica, né? Freud, ele criou uma teoria de 23 volumes em cima das próprias vivências dele. Aí que está a genialidade dele, fazendo autoanálise, imagina. É claro que ele trocava cartas com as pessoas e naquela coisa da escrita, ele acabava se elaborando, né, mas foi uma teoria toda montada em cima de quê? De autoanálise, né? E aí, gente, é irrefutável a existência do inconsciente no ser humano, né? Não tem como. A gente vê pelos atos falhos que a gente dá, né? Quando você vai falar uma coisa e sai outra, quando você vai guardar uma coisa, como eu já disse, coisas banais, assim, quando você vai guardar uma coisa na geladeira e jogar um negócio no lixo, você troca, né? Ou seja, quando você sonha, por que está acontecendo isso, né? Eu faço análise, né? Já tem algum tempo. E aí eu lembro que essa semana, na minha análise, eu relatei um sonho meu muito assim maluco, que eu falei com o meu analista assim, não estou entendendo. Eu estava fazendo uma entrevista, sabe, com uma pessoa, e eu falei assim, por que eu ia fazer entrevista com essa pessoa? Pelo amor de Deus, suponhamos, né? Eu falei com ele, se fosse pelo menos Melis Regina, conversando assim em relação à música, essas coisas, né? Aí na hora eu saquei que muito daquela pessoa que eu estava entrevistando no meu sonho era muito do que são respostas que eu queria ouvir em mim mesma.
Então, foi muito fantástico, assim, sabe? Como que a gente, trabalhando, tendo acesso aos sonhos, a gente começa a se conhecer melhor, porque aí a gente vai tendo acessos, né, ao nosso inconsciente, tá bom? Ele não chega de bandeja, fica aí a dica, tá? É um trabalho mesmo que a gente tem que fazer, ficar bastante reflexivo, se observando muito, porque ele chega lá e tum, tá? Ele nos captura, ok? Então, quando lá no filme o Freud começa a perceber que tem coisas que podem ser ditas e saem, na verdade, na associação livre, é por isso que ele coloca a pessoa num divã, ou seja, mais relaxado, mais contemplativo. A metodologia psicanalítica coloca o psicanalista atrás para poder não confrontar a pessoa, para a pessoa ficar mais à vontade para poder ir falando o que vem na cabeça, né? Agora, isso aí não é, isso mais são os psicanalistas ortodoxos, né? O meu mesmo, a gente faz análise assim, ó, um olhando para o outro, sentado de frente. Então, cada um tem a sua metodologia, né? Sua forma de trabalho. Não sei, talvez porque eu já consigo manejar, né? Eu já sou psicóloga há muitos anos, faço análise há muitos anos, então não tem problema essa coisa de eu ficar olhando para ele, mesmo porque eles falam que o psicanalista ele tem que fazer semblante, né? Ou seja, ele tem que sempre espelhar o que o outro está dizendo, que é totalmente diferente da postura do terapeuta sistêmico de família, que é a psicoterapia breve, é a psicoterapia que a gente põe todo mundo na conversa e todo mundo tem que falar daquilo, não é? Ok. Então, gente, junto ali com aquele conceito do inconsciente, vocês viram a importância do sonho. Como que para a psicanálise, trabalhar os sonhos é super importante, né? Porque são, na verdade, manifestações do inconsciente, né? E como eu disse para vocês, ali no filme ficou bem claro o que é o conteúdo latente e o que é o conteúdo manifesto do sonho. Vocês lembram que eu falei isso, né? Então, olha só, os sonhos, eles têm um conteúdo latente, que é aquilo que nunca vai vir à tona, porque a censura não deixa, né, para resguardar a pessoa mesmo, e o conteúdo manifesto, que são os fragmentos, né, aquilo que a consciência deixa vir, ela dá uma certa ordenação para a gente poder compreender, né, porque se o sonho viesse tal como ele é, que não vem, já estou falando para vocês, não vem, que é o conteúdo latente, a angústia seria muito grande. Talvez o ego não suportaria tanta angústia, né? No caso do filme ficou bem claro, quando a consciência, no conteúdo manifesto do sonho, o bordel virou hospital, as prostitutas viram enfermeiras, né? Ou seja, o conteúdo manifesto. E muitas das vezes, quando a gente acorda e fala, nossa, tem que aproveitar, anotar meu sonho agora rapidinho, enquanto eu lembro dele. Já esqueceu. Naquele momento que você já vai pegar um papel, uma caneta para anotar, já é a ação da consciência. Porque ela que vai falar o seguinte, não, antes, não, como é que foi? Não, primeiro eu fiz isso. Não, eu cheguei na casa dela primeiro, igual no meu sonho. Não, eu cheguei e quem foi que me recebeu mesmo? A empresária. Ah, depois eu conversei com quem? Não, pera lá, ela chegou antes ou ela chegou depois. Isso tudo já são o quê? A organização consciente manifesta em cima de um conteúdo que é latente, que a gente não vai acessar. Eu acessei na minha análise, né? Quando meu analista veio, né, foi trazendo todo o conteúdo daquilo ali, né? Então imagina, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é a genialidade do Freud. Né? Assim, foi um trabalho muito árduo, muito solitário no início, né? Porque depois as pessoas começaram, inclusive, a montarem a Sociedade de Psicanálise de Viena, né? Eles tinham reuniões, me parece, toda quarta, não é, Cleudes? Era toda quarta? Eu não me lembro mais. Eram encontros assim, sagrados, que ele, o Adler, o Jung, no início, antes deles brigarem horrores, o Ferenczi, né? A própria Louise Salomé, né? Que dizem que foi namorada do Nietzsche,
Todos eles montaram essa sociedade de psicanálise. Aí o Freud já não ficou tão solitário. Agora, disseram que o Freud era extremamente autoritário, né? Ele tratava a psicanálise assim, como a cria dele. Então, todo mundo que discordasse dele, todo mundo que questionasse ele, como Jung fez, ele cortava relações, né? E quando ele chegou na América para fazer uma palestra, já idoso, né, ele falou, estamos trazendo a peste para a América do Norte, né? Porque dado a dificuldade das pessoas de aceitar a psicanálise, né? Como diz o filme, nós não vamos estudar Jung, na minha disciplina não, Roberta. Eu vou te falar com uma coisa, em Minas Gerais, predominância da psicanálise. Você vai achar pouquíssimos terapeutas junguianos, pouquíssimos centros de formação junguianos, tá? O povo tem uma birra do Jung, você vai achar muito Jung em São Paulo, né? O terapeuta do meu filho é junguiano, ele é da UFMG, mas assim, são super raros os terapeutas junguianos, tá? Que eu acho que já é um legado dessa briga do Freud com Jung, né? As pessoas tomaram partido. Então, eles preferiram a psicanálise freudiana, tá? Bom, então, além daqueles conceitos, eu estou resgatando os conceitos, vocês estão percebendo, né, gente, no filme. Então, ali no filme deu para a gente ver o inconsciente, deu para a gente ver o sonho, manifestação do inconsciente, no seu sentido manifesto e latente, a ação da censura, a ação da projeção histérica, né? Mas isso aí depois eu vou falar um pouquinho mais. Gente, eu queria falar tanto, mas não posso, porque a nossa teoria, a nossa disciplina chama de teoria de desenvolvimento da criança. Então eu tenho que concentrar na criança, né? Mas vocês vão ver que tem assim um mundo velho de coisas para a gente poder estudar na psicanálise. Ah lá, a Cleudes disse que até eu fiquei com raiva do Jung. Pois é, não pode. Jung tem muita coisa boa para também nos oferecer, né, nos ajudar. Principalmente quando ele fala que nós somos luz e sombra. E quando a gente se apaixona, eu acho isso fantástico, a gente se apaixona pela sombra, né? É pelo o nosso sintoma espelhado no sintoma do outro. Ui! Mas isso são cenas para os próximos capítulos, né? Então tá. Então, olha só, sonhos, conteúdo latente, conteúdo manifesto, né? Ideia do inconsciente, o sintoma mesmo, que aqui nela foi a histeria, né? A vivência edípica com o pai, na verdade com a mãe, que a gente vai ver que antes do pai tem a mãe, sempre a mãe, né? Não é, na verdade, não é a mãe, né, gente? A mãe, assim, de carne e osso, é a representação, né, da imago materna, né? Essa representação do que foi essa pessoa que você desejou tanto no início da vida. Você sabe por que deseja? Porque quando a gente nasce muito perdido. E aí o Freud fala que a gente, isso mesmo, figura materna, Raíra. E aí o Freud fala que a gente entra em fusão com essa pessoa. E até você defusionar, se diferenciar e virar sujeito, sabe, é um processo. Então, na verdade, não é um amor de desejar a mãe, transar com a mãe, não. É um amor pela busca da fusão original, primordial, tá? E é interessante como que isso nos marca, né? Porque Freud vai dizer que a gente, assim, passa o resto da vida da gente buscando esse amor idílico, né? Essa ilusão que alguém vai nos completar um dia. Sabe, aí vem aquela bobajada que o senso comum fala, 2 metades da laranja, almas gêmeas, não existe nada disso, né? A gente sabe que não. O que existe é um resgate do quê? De um amor primordial que não é nem amor, é a fusão, tá? A Júlia está perguntando aqui, professora, você como psicóloga de família precisa assistir uma série que chama Modern Family, certeza que vai amar. Ah, meu filho já me falou dela também. Ele já assistiu todas as temporadas, né? Ele falou que é muito interessante mesmo. Só que tá sobrando tempo, viu, Júlia? Vamos ver se em julho, né? Eu tenho um tempinho a mais, só que eu não fico quieta, né? Eu tô mexendo com live, tô mexendo com cursos online, mas enfim, tá? Então, aqui, continuando, sonho, sintoma, vivência edípica e
o método de trabalho da psicanálise, que é associação livre. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho mais desse método de trabalho, tá? A associação livre, gente, ela foi criada justamente para evitar com que a pessoa, na confrontação de uma conversa com o outro, a consciência fique mais forte. Então, quando ela fica olhando para a parede, olhando para o teto, em vez de ficar olhando para uma pessoa, né? Porque o olhar do outro vai, de alguma forma... Deixa eu sentar ali, porque minhas pernas já estão doendo. O olhar do outro, ele vai, de alguma forma, balizar o que a gente vai falar, né? E aí a consciência age nessa hora. O Freud colocava as pessoas justamente nessa posição, né? De olhar para o infinito, porque ali o inconsciente ele poderia vir com mais facilidade, uma vez que não tinha o olhar do outro, né, te investigando. E aí esse processo que foi assim um pouco meio no susto, né, que o Freud observou a eficácia dele, aí começou que aí se transformou realmente na metodologia de trabalho do psicanalista, né? Eu tenho a impressão, ali naquele filme, talvez vocês concordem comigo, que se a Cecília tivesse que falar sobre o que ela estava pensando, as percepções dela, as emoções, com Freud olhando para ela, olho no olho, talvez ela ficaria tão capturada no amor transferencial pelo Freud, que não era o Freud que ela estava apaixonada, o Freud mesmo falava isso com ela o tempo todo, que talvez ela não se soltaria, entendeu? Talvez ela não falaria do jeito mais livre que ela pôde falar depois que ela estava olhando para ela mesma, né, no caso. Porque quando você olha para uma parede, quando você olha para um teto, você acaba se projetando, né, nessa parede, nesse teto, porque não tem ninguém te olhando, né? E aí, a partir dessa descoberta, Freud começou a tecer, né, que existe toda uma dimensão psíquica, que ele deu o nome de inconsciente, que faz com que a gente adoeça, que faz com que a gente tenha sonhos que a gente não compreende por que está tendo, né? E aí, com esse trabalho psicanalítico, o objetivo, né, final é acessar o inconsciente, né? Para a pessoa sofrer menos, para que ela não precise de adoecer, para que ela não precise de fazer sintoma para poder lidar com aquela emoção, com aquela libido, com aquele desejo, né? Porque a libido vem também em forma de sintoma, todo mundo sabe disso, né? Nós já vimos isso, as manifestações da libido, né? Eros e Thanatos, né? O princípio, a gente fala pulsão de vida, Eros, e pulsão de morte, que o Freud deu o nome de Thanatos, que é uma mitologia aí do deus da morte, né? Alguma coisa da morte aí, tá? E a gente sabe que são essas duas pulsões que nos mantêm funcionando, assim, né? Ora a gente tem uma pulsão de vida maior, ora a gente tem uma pulsão de morte, ora são as duas conjuntamente, não é? Porque são, na verdade, como diz o nome, pulsões, né? Movimento, energia que a gente tem para poder lidar com as circunstâncias. Quando eu falei isso para vocês lá em fevereiro, não tinha nem vírus, não tinha nem coronavírus, se lembra? Não tinha nada disso. E aí eu lembro que eu falava assim para vocês, o que faz vocês hoje estar aqui na sala de aula, suportar 4 horas sentado um atrás do outro, escutando um professor falando, é a pulsão de vida. Gente, vocês já imaginaram que a gente já está nesse momento hoje? Ou seja, haja pulsão de vida para dar conta de um isolamento, né? De você não poder abraçar as pessoas que você ama, ficar mais restrita na sua própria casa, né? Hoje eu tive um retorno com o meu cardiologista na Life Center, aí eu fui passando ali na contorno, todo mundo de máscara, as crianças pequenininhas de máscara, um outro planeta, né? Assim, um outro mundo, uma outra forma de viver.
E a gente tem que ter muita pulsão de vida, sabe? Para dar conta desse momento que a gente está vivendo. E é um momento preocupante, porque vocês sabem, né? Está aumentando o índice de violência doméstica, o índice principalmente de violência contra a mulher, porque aí já é a pulsão de morte que está vindo, né? Tipo, olha, eu não estou suportando, eu estou chegando no meu limite. Algumas pessoas conseguem lidar melhor com isso, elas sublimam, né? Vão fazer yoga, vão bordar, vão fazer crochê, vão assistir Netflix, vão estudar. Agora, tem pessoas que a angústia está tão grande, a angústia está tão galopante, que a pulsão de morte toma conta e pá! Aí ele sai para o ato, né? Ou seja, não passa pelo filtro da censura. E aí você vê as pessoas realmente perdendo o controle, né? E aí a pulsão de morte que está falando mais alto, não é? Então, a análise, gente, ela é para a gente poder se reconhecer nessas duas pulsões, me saber na minha pulsão de vida, me saber na minha pulsão de morte, né? Aí, quando bate o banzo, assim, bate uma deprê, você fala, opa, pulsão de morte, segura a onda aí, né? Vamos segurar a onda. Aí você pensa, lembra em coisas boas, lembranças prazerosas, para poder fazer o quê? Essa equalização. Agora, tem pessoas que não conseguem fazer essa equalização, né? E aí faz mesmo a passagem ao ato, né? Que a gente fala que não passa o filtro e aquela conduta impulsiva, destrutiva e por aí vai. E isso a gente vê nas crianças também, né? Por isso que a gente vai estudar a psicanálise, as contribuições da psicanálise aqui na nossa disciplina, tá? A Giovana está falando, não entendi o que é exatamente associação livre. Associação é o ato de você associar alguma coisa que você está relatando para alguém com algum ato falho, com alguma lembrança do seu sonho que até então estava inconsciente e aparece naquela hora. Aí a associação. E é livre porque você vai dizendo, vai falando, sem freios, entendeu? O analista, ele entra muito pouco, ele não é diretivo, por isso que é livre, entendeu, Giovana? Então, livremente você vai dizendo das suas lembranças, do que aconteceu com você durante aquele dia, e aí vem o quê? Todos os resquícios, os indícios de alguma coisa que está para além do que o seu discurso consciente está dizendo, né? Gente, é fantástico mesmo, viu? Quando você começa lá a fazer sua análise e você começa a contar um caso, assim, então tá, hoje eu fui na PUC, tem aula, aí em vez de eu ir em tal lugar, eu virei a rua tal, não sei porquê. Claro que tem um porquê, né? Para nós, para a gente da psicologia, a gente sabe que nada é à toa, tudo tem um porquê. E aí, na sua terapia, principalmente de base psicanalítica, você vai escarafunchando. Até descobrir o porquê que você entrou naquela tal daquela rua e não naquela outra que você deveria entrar. Será que era uma vontade de, ir embora, fugir, não dar aula naquele dia, não assistir aula naquele dia? Será que é porque em algum momento aquele lugar ali te capturou numa lembrança e inconscientemente você virou ali naquela rua para poder resgatar uma lembrança de prazer no momento que está, sabe, punk, que está difícil assistir aula? Ou seja, sempre vai ter uma associação do que você está vivendo com algum tipo de resquício, com algum tipo de dica do inconsciente, tá bom? Viu, Giovana? Entendi, ok. Por isso que chama associação livre, tá? Bom, e isso, gente, para as crianças é super importante, né? Porque a gente vai ver desde o início como que a dia de mãe e filho, ela é fundamental para os processos de formação mesmo do psiquismo de uma criança, né? Vocês vão ver aqui no livro da Rapaport, e na próxima aula eu vou me ater um pouco mais, né, na relação mãe-bebê, para além do sensório-motor, tá, gente? Para além do impulsivo tônico, tá? Nós vamos falar agora das contribuições da psicanálise. Aí você vai ver que todo esse processo de amamentação, ele é super importante, porque para além do peito que dá leite, tem toda uma linguagem, né? A Andréia até falou sobre isso na live, não sei se vocês se lembram,
tem toda uma linguagem tônica da mãe e o bebê, e que a psicanálise interpreta como rejeição, aceitação, perplexidade, não é? A mãe se vê como incapaz de criar aquele menino. Isso tudo é super pertinente quando a gente tenta compreender a relação mãe-bebê e como essa relação mãe-bebê vai, de certa forma, imprimir o narcisismo naquele bebê, no sujeito, né, no ser humano. Como que essa primeira relação objetal, né, eu já falei que objeto de amor é para onde a gente canaliza a libido da gente, né? Como que essa primeira relação esse objeto de amor, né, que para a mãe é o filho, para o filho é a mãe, vai delimitar todo um campo de ação desse sujeito na idade adulta, né? Aí vocês vão ver assim a fase oral, como que ela é importante, né? Que é esse momento da amamentação. Eu estou pensando em fazer assim, gente, uma aula para cada fase, tá? Porque aí a gente vê em profundidade. Então, na segunda, a gente vai ver a fase oral. Depois, na quinta, fase anal. E por aí vai até o final da nossa disciplina, tá? Porque tem que ser visto com profundidade mesmo. Porque vocês vão precisar desses conceitos para o resto da vida de vocês, para o resto do curso de psicologia, tá? Então, toda essa amamentação que vai inaugurar, de certa forma, a fase oral, que a libido vai estar mais deslocada, né, na região da boca, vai organizar psiquicamente o bebê, né? E depois a gente vai resgatar no primeiro ano de vida, né, o Dr. René Spitz dizendo de como que é importante essa relação, né? A função protetora da barreira. Porque o bebê é um ego que está nascendo, né, gente? É um ego emergente. E como essa relação da díade, da mãe e do bebê, é uma barreira protetora para a criança. Porque, como o Vallon disse, né, e Vallon estudou Freud, obviamente, que quando o bebê ainda é só ato motor, aquela sensação de desconforto quando ele está com fome, aquilo angustia o bebê, né? Chega a ser dor. E aquilo vem como uma descarga, o quê? Total pulsão de morte. Quando a mãe acolhe, põe no colo, fala aquela vozinha mais calma, dá o leite, faz isso aqui com ele, ó, protege, passa uma barreira protetora para a criança daquilo que a criança ainda não sabe que é dela, sabe? Que são esses desconfortos que vêm do corpinho dela. Então, se tem uma mãe que oferece essa barreira contra as angústias no início, bem no início, esse bebê ele vai criando o que o Erik Erikson, que é um discípulo do Freud, vai falar, esqueci dele aqui, nós vamos falar dele também, que é uma confiança primordial no outro. Diferentemente de um bebê que é criado em abrigos, onde a Rapaport diz aqui que são, sei lá, 10 bebês em que a cuidadora tem que trocar a fralda nesse aqui, botar esse aqui para dormir, dar mamadeira naquele ali, onde o travesseiro faz o suporte da mamadeira. Ou seja, não tem nenhum corpo humano ali passando a temperatura quentinha, a textura de um corpo para o bebê é um travesseiro. E aí o Erik Erikson vai dizer que essa criança que foi crescida assim, sabe, mais julgadinha, ela, na idade adulta, ela vai ter mais dificuldade de construir um vínculo de confiança com o outro. Porque lhe faltou essa barreira protetora, da maioria das vezes quem faz aí é a figura materna, aos próprios impulsos de morte, da pulsão de morte desse bebê. Aqui a pulsão de morte, gente, é esse desagrado, entendeu? Esse desconforto da fome, da cólica, percebe? Então, quanto mais tiver garantido uma relação de colo, de proteção a esse bebê, mais condições ele vai ter de desenvolver uma relação com esse objeto de amor, que é um objeto bom, e não um objeto mau. Mas aí tem a Melanie Klein, que ela vai dizer o seguinte, mesmo que a mãe tente ser super boa, super dedicada, sabe, se faltando até adivinhar o que o menino quer, o momento que ela sai
porque ela tem que tomar banho, ela tem que comer, ela tem que fazer as coisas dela, né? O que acontece? Essas ausências vão fazer com que essa pulsão de morte venha de novo, né? Ou seja, aquilo que estava quietado já não está mais. E como é importante para nós, desde pequenininhos, tenhamos que lidar com esse tipo dessas ausências temporárias, o que não pode ser uma ausência prolongada, né, gente? Que aí fica insuportável para o bebê, né? E aí, Melanie Klein vai dizer o seguinte: essa hora do seio que está amamentando, que é esse nenenês, essa coisa gostosa, né? Ela vai dizer que é o seio bom. E o seio mau é o quê? É a retirada do seio, a retirada da amamentação. Então, é como se o bebê, se ele pudesse falar, ele ia falar assim com a mãe dele: quer ver? Eu estou com ódio de você, porque você me tirou aquilo que estava muito maravilhoso. Como ele não sabe dizer, ele não sabe verbalizar, vem para o corpo. Aí vem a descarga, né, motora no corpo. E ele fica agressivo, e quando começa a nascer os dentes, ele morde o bico do peito. A mãe fica perplexa, sem entender. Ela fala assim: poxa, mas parecia que ele estava com tanta fome, ele estava esgoelando, que chorando, parecia que estava precisando de mim. Quando eu dou o peito, ele morde meu peito, porque dói, né? Mas é que a forma que o bebê tem de descarregar todo aquele desamparo que ele sentiu no intervalo entre uma mamada e outra, entendeu? Ou seja, o desejo dele está completamente fusionado com quem está lhe dando prazer. A libido dele está toda condensada aqui, ó. Então, vai tirar isso para você ver. O que acontece, né? A Cleusa está dizendo aqui, o Winnicott fala que a mãe tem que ser suficientemente boa. Pois é, suficientemente. Ele não fala totalmente boa, percebe? Porque não tem jeito da gente ser totalmente boa. Mesmo que você faça um esforço para ser, como diz o outro, hello, você não vai ser. Porque você não pode controlar o que o outro está projetando em você, sabe? O que a demanda do bebê em relação a você, né? E aí a Melanie Klein, que é da psicanálise inglesa, ela vai falar do seio bom, seio mau, né? E se a criança não conseguir transitar bem entre esses momentos de seio bom, seio mau, né? Ou seja, a hora que ela é complementada e a hora que ela não é complementada, ela pode cair, ao que a Melanie Klein fala, na cisão esquizo-paranoide, que depois eu vou falar mais sobre isso, né? Que o bebê, ele começa a fazer uma cisão. E aqui começa a ficar tão insuportável que muitas das vezes a gente vai lembrar que o René Spitz, que agora é hora de conversar entre os psicanalistas, né? Quando ele fala do marasmo hospitalar, né? Da depressão anacrônica. Ou seja, uma depressão que o bebê entra anterior a qualquer outra coisa. E tem até uma imagem aqui que até mexe muito com a gente, né? Vocês lembram do bebê no berço? Aí a gente está na hora de resgatar esse livro. Lembra que eu cantei a pedra? Gente, vocês vão usar muito esse livro quando a gente for ver a contribuição da psicanálise, né? Agora eu não acho danada da figura. É uma figura em que o bebê está num cercadinho, com o olhar longe. Dr. René Spitz brinca, mexe com ele, ele fica assim, ó. Né? Ou seja, é uma angústia que tomou conta dele. Porque ele foi afastado do objeto de amor dele, né? O objeto libidinal. Então, isso aí é só uma prévia para vocês verem como é importante a primeira relação libidinal do bebê, né? Que é ele com a figura materna. E como essa forma de organização psíquica do bebê vai estar super correlacionado com a forma com que esse bebê vai ter essa figura materna, né? Essa proteção egóica, né? De um ego que está surgindo, de um ego emergente, de um ego que está sendo construído ali naquele momento na relação com o outro, né? Por isso, gente, que todas as linhas da psicologia, elas são concordantes nisso. A nossa subjetividade, ela sempre vai ser construída na relação com o outro, né? Ninguém é ingênuo de discordar disso. Tá? Não, isso aí não tem nada disso, não. Cada um cria sua subjetividade, pronto, não tem jeito. Tem que ser sim, via o outro. Tem que ser sim na relação com o outro, tá?
Para a psicanálise chama relação objetal, para as outras linhas chama relação de amor, relação de proteção básica, relação de amparo, ou seja, cada linha, cada abordagem vai dar uma nomenclatura para isso. Mas o que a gente sabe é o quê? A díade mãe e bebê, tá? Bom, então deixa eu ver o que mais. Eu avisei vocês, né, que eu ia falar demais. Pois é, tô falando, não vou falar mais. Então, quando a Rapaport, ela vai falar do desenvolvimento psicomotor, inclusive ela vai dizer que essa relação mãe-filho vai ter vai ter todos efeitos, né, na relação psicomotora do bebê, na organização do corpinho do bebê, né? Porque antes é só um organismo, lembra que a gente viu esse valor? Depois esse organismo, na relação com o outro, no reconhecimento do corpo do outro, ele vai se fazendo corpo, né? Ou seja, esse organismo ele precisa do corpo do outro para deixar de ser simplesmente um organismo que faz xixi, cocô, dorme e tem cólica, para devagarinho ele se situar no querer dele, no reconhecer que aquilo ali está dentro dele, que é ele. Ou seja, a construção do sujeito mesmo, sabe, gente? E a gente só se constrói sujeito numa relação de amor, né? Assim, numa relação, não estou falando amor piegas de romance, estou falando numa relação básica, libidinal, né? Essa que marca todo o início da vida do ser humano, né? Então, daí a importância da gente estudar as contribuições da psicanálise na nossa disciplina. Logo depois da fase oral, e que ela é dividida em fase oral passiva e fase oral canibal, né, ativa, nós vamos ver isso na segunda-feira, vocês vão ver por que ela é dividida nesses dois momentos. E aí anotem aí, por favor, leitura desse texto aqui, ó. A Eloy já dividiu com vocês, né, o desenvolvimento da Rapaport. Então, olha só, capítulo 2, eu já pedi para vocês assistirem antes. Gente, eu tô... É porque eu quero falar do filme de novo, porque eu lembrei que do negócio da relação da Cecília com a mãe dela. Calma, Patrícia. Eu quero que vocês leiam aqui, que ó, 2.2, na página 29. Anotem aí, por favor. A fase oral, a amamentação, interação mãe-filho e evidências empíricas dos efeitos da interação mãe-filho. Tá? Qual volume? O 2, Júlia. Tá bom? Então, olha lá, volume 2, capítulo 2, tá? Nós vamos trabalhar isso tudo na segunda-feira, ok? Bom, então, continuando. Aí, depois da fase oral, a gente sabe que a libido se desloca para a região do ânus, né? Aí vem a fase anal. Então, é o momento em que a criança ela começa a ter a sensação de prazer em expulsar as fezes e controlar as fezes. E é, coincidentemente, o momento em que a criança ela aprende a controlar os esfíncteres, né? Então, é o momento em que a mãe tira a fralda, é o momento que a criança tem que aprender mesmo a fazer xixi e cocô na privadinha, né? Aí o povo monta uma parafernália danada, né? Coloca a privadinha que toca música, aí dá tchau pro cocô, quando o cocô vai embora, né? Para mostrar para a criança como é importante para ela, para que ela desenvolva esse controle. E quando a família começa a mostrar para a criança a importância desse momento, pronto. A criança saca, oba, agora eu tenho um produto para oferecer para o meio ambiente, né? É o meu cocô. Então, muitas das vezes, os psicanalistas que trabalham com bebês, eles começam a observar que muitos bebês têm constipação, né? Segura a fezes no intestino como uma forma bem precária, bem rudimentar de manipulação. Ou seja, ele vai trabalhar com as armas que ele tem. Qual que é a arma que ele tem? O cocô. Aí o que acontece? Ele começa a segurar ou soltar o cocô, dependendo da forma com que ele acha que a mãe dele está sendo boa ou não com ele, tá? Raíra pergunta aqui, mas essa ideia de dar tchau pro cocô é importante para a criança aprender a deixar ir, não é? É, porque ela está dando tchau para uma coisa que é dela.
né? Ou seja, é o produto dela. Ela começa a ter um controle sobre isso. Aí percebe, você vê, quando você dá tchau para alguém, é uma ação sua de deixar o outro ir, né? Você não fala, não vai não, vem cá. Você pode até querer falar isso, mas você fala tchau. Ou seja, é uma forma que você tem de ordenar o seu desejo, né? De ordenar a sua vontade. Então, é hora de dar tchau? Então, tem que dar tchau, né? Tantas músicas, né, gente? Tantas poesias falam da difícil hora de dar adeus. De onde que vem aí, ó? Da fase anal. Quando você tem que desapegar, quando você tem que se despregar daquele produto que era seu, né? Que agora não é mais seu. E aí todo o ambiente, né, todas as pessoas, elas vão reforçando, que lindo, muito bem, não sei o que, não sei o que. E aí a criança começa a crescer como sujeito, né? Porque agora ela tem algo para fazer trocas com o meio ambiente, principalmente com quem? Com a mãe, né? Porque até então, gente, ela era só um receptáculo, né? Ela mamava, ela mamava, ela mamava. Quando ela começa a ter consciência que ela tem um produto de barganha com a mãe, que é o cocô, ela cresce como sujeito, né? E isso é super importante. Freud vai dizer que esses deslocamentos da libido pelas várias zonas erógenas, né? Veja bem, gente, não eróticas, tá? Erógenas, que é onde a libido dá prazer, é que vai construindo a subjetividade do sujeito, né? Bom, depois da fase anal, que é essa coisa do produto, né? No cocô e também do xixi, mas mais no cocô. Aí a criança passa para a fase fálica, que é justamente o momento que ela está vivendo a vivência típica, né? 4, 5 anos. Então os meninos ficam assim terríveis, né? Aí fala que vai casar com a mãe, que a menina fala que é namorada do papai, e aí quando o casal começa a se aproximar, trocar carinhos, o menino entra literalmente no meio e afasta e fala, ela é minha, ou então fala, ele é meu, né? Aí a criança começa a se identificar com o objeto de amor do outro, né? Então fala assim, começa a andar igual a mãe. Então se a mãe usa salto, tá lá a menininha com salto, né? Inclusive um dos grupos aqui apresentou aquele vídeo da menininha com salto altíssimo, que todo mundo aqui nós ficamos de cara, né? De ver como que ela conseguia se equilibrar naquele salto, né? Porque na verdade... a Stephanie falava que fazia isso. Não só você, viu, Stephanie? Aposto que muita gente aqui na turma fazia, mas tá com vergonha de falar, né? Como que aquela menina, no momento que ela estava no saltão, na verdade, era uma identificação total com a mãe dela. Objeto de amor, gente, né? Então, tem aquela história que começa a aparecer com a mãe para poder ficar com o papai, etc e tal, mas, na verdade, ela quer os olhos da mãe. Né? É a questão mesmo do olhar da mãe para uma criança né? E isso é meio complicado, porque agora eu vou entrar numa crítica aqui. Teve um momento aí para trás que as celebridades começavam a vestir ela e a menininha de forma idêntica. Então, vamos lá, sei lá, porque isso aqui é figura de valência, Júlia, né? É com quem você se identificou mais, né? Ele fazia essa figura paterna para você, né? Mas então, sei lá, suponhamos, vamos pegar uma Beyoncé da vida, né? A Beyoncé, ela teve uma menina que teve um momento que a roupa que ela vestiu para ela, alta costura, né? Coloca a menininha idêntica. Aí todo mundo começou a falar mini, pequenininho, mi, que é eu, né? Mini. Gente, eu vi aquilo, mas me dava nos nervos, sabe? Eu falava assim, gente, não é possível. A gente tem que estar construindo sujeito. A gente não pode colocar a criança no lugar de objeto, igual essas mães estão fazendo. É um espelhamento total na criança. Resta o que a criança ser, gente? Uma cópia da mãe? Então, não é legal isso, tá? Vocês que estão aí formando para ser psicólogos, fiquem atentos, viu, gente? Não entra nessa onda de vestir menino igual ao pai, menino igual à mãe, não, porque a mensagem que a gente está passando para eles é o seguinte, vocês são objetos do meu desejo, pronto, ponto, acabou. Ele tem que se angustiar e saber que ele não é objeto total do seu desejo, não é? Aí vira aqueles cloninhos, né? Aqueles menininhos igual ao pai, igual à mãe, e quando é que eles vão se construir sujeito?
que a gente se constrói sujeito é na angústia de não poder corresponder ao outro. Aí a mãe coloca ele idêntico a ela, qual que é a mensagem? Você fala, você sou eu ou você é eu, né? Eu sou você. Melhor, que aí a gente trava no português, né? É como se a criança percebesse que não existia separação entre ela e a mãe, ou seja, fusão. E a nossa função na vida não é desfusionar para se tornar sujeito, tá? Então fica uma crítica aí, né? Uma indignação com essas mães que ficam tratando os filhos como se fossem miniaturas delas, né? Olha lá o Felipe Rie, lembra? Ok. Aí depois disso, as meninas do Betim ontem me contaram que acho que isso já entrou na justiça, que foi denunciado, uma mãe no YouTube que colocava a menininha para fazer tudo que ela queria, papapá, e começou a ganhar dinheiro em cima disso, só que a menininha cresceu, hoje tem 13 anos, e parece que a mãe continua a querer tratar a menina como pequenininha, colocando ela extremamente constrangida, para poder o quê? Continuar ganhando dinheiro em cima disso. E o pior é que essa mulher é psicóloga, não sei como. Então, aí a gente estava conversando isso ontem, a gente estava tendo uma disciplina que chama ética, né, do terapeuta, como que o terapeuta tem que ficar atento a essas coisas, né, a relação mãe-filho, qual que é a expectativa da mãe em relação a esse filho, em que lugar que essa mãe coloca esse filho, né, tudo isso é muito importante. A Eloy disse, esse caso foi feio demais. Pois é, eu nem sei como que chama, aqui a Giovana colocou. A Abel, é isso mesmo. É eu e Bel, não é? Ah lá, Bel para meninas. É isso mesmo. Ô, gente, olha meu ato falho que eu acabei de dar aqui. Não existe um filme que chama Marley e Eu, que é o cachorro e alguém? Olha lá como que eu falei. Eu e Bel. Ou seja, criança colocada no lugar de pet, né? Não pode, gente, não pode, né? Você acha fácil várias pessoas falando sobre isso? Pois é, mas eu tenho tanto ojeriza disso, sabe? Que eu nem sei se eu quero achar, porque fica aqui o meu recado para vocês, futuros psicólogos. Não pode. A criança tem que ser sujeito e não objeto da mãe, tá? Então, na fase edípica, gente, a criança ela vai se contextualizar, né, nessa relação do triângulo. Ou a mãe triangula com o próprio marido, ou a mãe triangula com o serviço dela, ou seja, é um momento que a mãe não está mais total para aquela criança, né? E a criança vai ter que suportar essa angústia, né? Ela vai ter que dar conta desse triângulo. Em Freud, o Freud sempre falava que é o pai, a mãe e o filho. Lacan já substitui o pai pela figura paterna, né? Ou seja, o terceiro, algo que ocupe esse lugar de retirada da mãe do filho, né? Logo depois, gente, aquela cena da menina escolher a mochila para usar e a mãe falar, não, o público que vai escolher. Pois é, imagina que coisa mais constrangedora, aprisionante, cerceadora. Sendo que a gente faz justamente o contrário, né? A gente pede o filho para escolher, para ele ter autonomia, vai com a blusa virada com o botão para trás, vai com a meia uma cor do outro, mas ele tem que bancar as escolhas dele, né? E ali não tem nem escolha, né? Então, a gente depois vem da fase fálica, vem a fase da latência, que é a fase do que o Freud fala, que é mais agora uma quietude. Porque a libido agora vai como se fosse para o intelectual, né? Para as atividades sociais, para as atividades intelectuais. Aí é uma fase mais de aquietamento. Mas continua, tá, gente? A libido continua, só que agora sublimada. Então é a hora que o menino vai se dedicar aos estudos, ao pequeno cientista, a fazer coleção, a escrever histórias, crônicas, né? E por aí vai. Só que o que acontece? Na puberdade, na adolescência, vem a descarga hormonal toda e ainda junta com a libido que agora volta para o quê? Para a região genital, né? Porque aí vem a primeira menstruação da menina, a primeira ejaculação no homem, ou seja, a libido está toda voltada agora para a genitalidade, que é o que vai marcar a idade adulta até a velhice, né? E aí o Freud vai dizer
que é uma fase muito importante, porque esse adolescente, necessariamente, ele vai ter que viver 3 lutos, que vocês vão ver no semestre que vem, Psicologia e Desenvolvimento do Adolescente e do Adulto, né? Que é o luto pelo corpo infantil, que não é mais aquela lembrança do corpo infantil que ele tinha, o luto pela identidade infantil, ele não é mais a filhinha do papai, a filhinha da mamãe, né? Porque não pode ser, ele tem que crescer, e o luto pelos pais infantis, né? Ou seja, a Patrícia, que era mãe do Carlos Eduardo quando ele tinha 10 anos, não é hoje a mesma mãe do Carlos Eduardo com 23 anos, ou seja, os pais mudam, os pais se transformam, e transformam na relação com os próprios filhos. E aí o adolescente, para dar conta disso, é complicado. Mais complicado ainda quando os pais também têm dificuldade de lidar com esse crescimento dos filhos. Aí muitas das vezes você vai ver os pais adolescerem junto com os filhos adolescentes, né? Porque é um critério de realidade que o pai e a mãe têm quando vê o filho não sendo mais aquela criancinha que ele botava no colo e falava, tá tudo bem, parará, parará. Agora ele percebe que o menino está na reflexividade, né, como o Piaget diz, e ele tem que se envolver com as suas próprias coisas, sim, ele tem que responder pelas suas ações, pelas consequências dos seus atos, né? Então, mesmo que o pai queira colocar no colo e falar, vem cá, eu te protejo do mundo, ele não vai conseguir mais fazer isso. Porque agora ele não é mais um pai infantil, ele não é mais uma mãe infantil. Ele é um pai de um adolescente, uma mãe de um adolescente. Ele também vai ter que saber com isso, né? Com a perda do filho pequenininho. E o adolescente tem que saber com a perda do pai infantil, da mãe infantil, que tudo protegia, né? E aí também é um momento que esse adolescente, ele vai buscar no relacionamento amoroso fora de casa o seu parceiro, a sua parceira, né? E aí o Freud vai dizer que é a revivência edípica. Agora, não mais triangulando com o pai ou com a mãe, né? Mas agora ele buscando no parceiro, na parceira, essa lembrança, né? Esse resgate da possibilidade de ter uma relação junta de novo, né? E é um grande problema, né? Quando eu sou terapeuta de casal, você vê que muitos casais procuram companheiro e companheira, na verdade, para ter um pai e uma mãe, né? É uma pessoa que vai cuidar, que vai impedir com que ele sofra, que vai impedir as angústias dele, que vai dar algo para ele alimentar. E não é assim, né, gente? Relação entre dois adultos. Não é uma relação de pai e mãe, né? Agora, mesmo que Freud banque que quando a gente escolhe alguém, a gente está se modulando com referências que a gente tem lá desde o início, né? Quem é? A mãe e o pai da gente. Até quando você procura uma pessoa que é o contrário do meu pai, mas é o contrário da minha mãe, ainda você está se baseando em quem para buscar alguém que é contrário àquela pessoa. Percebe? Então, assim, é uma coisa muito interessante, que eu acho que quanto mais a gente ter consciência disso, melhor, né? Agora, que não vai nos impedir de fazer escolhas erradas também não, gente, porque o inconsciente, como é que vai explicar? Não é para explicar a escolha do parceiro e da parceira. Vai lá no seu inconsciente que tem coisa ali. Tem algum tipo de projeção, sabe? Tem algum tipo de investimento narcísico naquela outra pessoa. E coitado, a maioria das vezes a pessoa nem sabe, né? Que para ela está sendo projetado isso, né? Porque muitas vezes é conteúdo inconsciente, né?